Apocalipse capítulo 14, versos 6 ao 7, diz assim a palavra do Senhor. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, tribo, língua e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra e o mar, e as fontes das águas. Ontem, pela manhã e à tarde, como eu disse, nós iniciamos uma pequena programação, cujo título é Os Imperativos de Deus. E nós destacamos das mensagens dos 3 anjos de Apocalipse 14, que, segundo vimos ontem no culto pela manhã, são as mensagens mais importantes de toda a Bíblia. E como eu comentei, seria impossível estudarmos as 3 mensagens, sendo que teríamos apenas 3 encontros aqui ao longo desse sábado e domingo. Portanto, nós separamos apenas um conteúdo específico da mensagem do primeiro anjo. E esse conteúdo da mensagem do primeiro anjo é justamente, ou são justamente, os imperativos de Deus que aparecem nessa mensagem. O primeiro deles, no versículo 7, nós temos ali uma ordem dizendo que devemos temer a Deus. O segundo deles nos diz que devemos dar glórias a Deus. E o terceiro deles, que é justamente aquele que estudaremos nesta noite, é o imperativo que diz: adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Ontem pela manhã nós vimos que temer a Deus significa, além de uma série de outras coisas que vimos nas Escrituras, mas nós poderíamos resumir com apenas uma única palavra. Temer a Deus significa obedecer a Deus. E eu gostaria de lembrar-lhes também de uma frase que eu citei aqui, logo próximo do término da mensagem, onde eu disse que amor incondicional produz na igreja obediência incondicional. Isso significa temer a Deus. Nós destrinchamos um pouquinho o sentido do temor e da obediência e vimos que temer a Deus significa ter reverência para com o seu santo nome, significa reconhecer os atributos de Deus, especialmente que Deus é o meu Criador e que Deus é santo, separado, transcendente, incomparável e inatingível. Também vimos que temer a Deus significa afastar-se do mal, ter ódio do mal, nojo de tudo aquilo que é pecado e pecaminoso. Na parte da tarde, nós tratamos sobre o dar-lhe glória, que particularmente é um dos temas bíblicos que mais mexem com o meu coração, porque nós entendemos um pouco da essência do grande conflito. Nós compreendemos qual é a única maneira de nós, como igreja, glorificarmos o nome de Deus. E nós vimos que não tem nada a ver com o que o evangelicalismo moderno tem feito e praticado, pensando que dar glória a Deus é com a boca ficar dizendo glória, 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 aleluia. Não, isso faz parte da nossa adoração ao Senhor. Mas dar glória a Deus tem a ver com refletir na nossa vida a imagem desse Deus santo e todo-poderoso. E nós vimos que aquele que poderia ser a característica mais particular e peculiar de Deus é o seu amor abnegado, altruísta, é a renúncia. E nós vimos que não existe forma da igreja glorificar a Deus se ela não abrir mão do seu egoísmo e viver uma vida de sacrifício, de renúncia e de abnegação. Vimos que essa foi a grande missão de Jesus quando ele veio aqui no planeta Terra. Hoje, o nosso tema, como eu disse, será sobre a adoração. E esse é o terceiro e último imperativo de Deus na mensagem do primeiro anjo, muito importante, talvez o mais importante de todos eles. Enfim, creio eu, quando lemos Apocalipse 14, verso 7, que é possível inferir ou supor que a mente do profeta de Pátimos, o apóstolo João, que foi aquele que escreveu o livro de Apocalipse, quando ele falou sobre a adoração ou relatou essa palavra ali, é possível inferir que a mente dele estivesse direcionada para o 4º mandamento da lei de Deus. E por que eu acredito nisso? Pelo seguinte, quando nós vemos aqui o texto de Êxodo, capítulo 20, versículo 11,
eles parecem repetir ou antecipar as palavras que João utilizou em Apocalipse 14, verso 7. Esse é o término do 4º mandamento da lei de Deus, dizendo assim: porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia fez o quê? Descansou. E qual é o 7º dia da semana? O sábado do Senhor. Portanto, eu acredito que quando João, ao relatar em Apocalipse 14, verso 7, falando que devemos adorar a Deus, eu creio que João estava com a sua mente direcionada para o 4º mandamento, porque ele disse: adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas, quase que repetindo as mesmas palavras que nós vemos aqui. Muito embora seja esse o assunto central da mensagem do primeiro anjo, no que diz respeito à adoração, esse não será o nosso tema aqui nessa noite. E sabe por quê? Porque creio eu que se nós não entendermos o conceito de adoração, pouco importa sabermos sobre o sábado e sobre qualquer outro mandamento e sobre tudo o que a Bíblia tem a nos dizer de escatologia, besta, marca da besta, imagem da besta, chifres e etc. Se nós não entendermos o conceito bíblico de adoração, nós podemos conhecer tudo de Bíblia, mas trairemos a Jesus, assim como os judeus conheciam tudo de Bíblia, mas o traíram também. E é por isso que eu vou dedicar hoje no nosso tema, de alguma forma não esgotá-lo, porque seria impossível esgotar esse assunto, mas apresentar para vocês o que creio eu ser o conceito bíblico de adoração. E aí talvez você vá compreender um pouco melhor do que é adorar a Deus aos sábados, do que é adorar a Deus ao longo da semana e do que significa adorar a Deus em qualquer dia e em qualquer momento da sua vida. Tem uma citação desse livro, chamado Deus Face a Face com Sua Majestade, na página 183. Eu tenho usado alguns textos desse livro ao longo da semana. Já disse que não é um livro adventista, então nós não concordamos com muitas coisas que estão aí nesse livro, mas tem muita coisa boa também. E o texto diz assim: a adoração é a chave para entender toda a questão da salvação. Isso porque o objetivo da salvação é produzir verdadeiros adoradores. E eu estou de pleno acordo com o que o autor diz aqui nessa passagem. O objetivo da salvação, o objetivo final da salvação, o foco da salvação é produzir na tua vida, fazer com que você seja um verdadeiro adorador. Esse é o objetivo principal. A Bíblia nos apresenta diversos motivos pelos quais Deus é digno de ser adorado. E eu aqui apenas destaquei alguns versículos do Antigo Testamento. Para aqueles que gostam de anotar, ficam aí os textos que nos indicam razões pelas quais devemos adorar a Deus. A primeira delas, no livro de Salmos 99, capítulo 99, verso 9, diz que Deus é digno de ser adorado porque Ele é santo. E nós já falamos sobre a santidade de Deus de forma breve, ontem pela manhã. Eu volto a repetir, para aqueles que quiserem se aprofundar um pouco mais nesse assunto, eu não cheguei a comentar, vou voltar aqui rapidamente, mas eu tenho um canal no YouTube chamado Última Verdade Presente, e lá, dentre muitos outros vídeos que já estão publicados no canal, tem um vídeo que se chama A Incomparável Santidade de Deus. Então, eu creio que esse deve ser um tema do seu interesse. Busque compreender o que significa a santidade de Deus e porque a santidade de Deus, ela faz com que qualquer pessoa diante da sua santidade caia prostrado diante dele. Até demônios, quando chegavam a ter um contato mais próximo com Jesus, eles não aguentavam, caíam de joelhos, tamanha santidade e pureza do Filho de Deus. Então, se você não compreende a santidade de Deus, você nunca vai entender quão depravado você é. Você vai sempre pensar que você é bom, que você é justo, que no final das contas você merece a salvação de alguma forma. Mas é porque isso, se você pensa isso de você, é um sinal de que você está muito longe de Deus. Porque quanto mais próximo de Deus você chegar, mais pecador você vai se sentir. E mais necessitado da sua graça você também se sentirá. Portanto, voltando aqui, uma das razões pelas quais Deus é digno de ser adorado é porque Ele é santo.
é puro, é incomparável, ele não suporta ver o mal. Nós vimos ontem que até o céu Deus atribui imperfeições, até os seus anjos ele atribui imperfeições. Deus é santo. Segunda razão, Deus é o meu Redentor. O terceiro motivo aqui no Antigo Testamento pelo qual Deus é digno de ser adorado é porque Deus é grande, Deus é imenso. Nós não temos como medir o tamanho de Deus. Deus está presente em todos os lugares, é um ser onipresente, nós sabemos disso. E por fim, Deus é soberano, como relata Jó capítulo 1, verso 20 e 21. E Jó reconheceu tanto a soberania de Deus, ele reconheceu tanta supremacia de Deus, Jó, que ele cita as seguintes palavras aqui no verso 20 e 21, você conhece muito bem: o Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Se Deus quiser tirar tudo aquilo que Ele me deu, é problema dele, porque Ele é o soberano da minha vida. Então Deus é digno de ser adorado, porque Ele é soberano. Uma quarta razão. No Novo Testamento, nós temos algumas outras aqui. Deus é digno de ser adorado porque Ele encarnou, e nós vemos os magos adorando a Jesus por conta da sua encarnação. Deus também foi adorado na pessoa de Cristo pelos milagres que fez e, por fim, porque Ele é Criador. Mas creio eu, queridos, que a razão maior pela qual Deus é digno de ser adorado, e eu vou pedir a vocês que abram a Bíblia para lerem um dos textos que eu mais me maravilho quando leio, que está em Salmos 29, verso 2. E esse é um texto lindo, inclusive há um hino no Inário Adventista do sétimo dia, se eu não me engano é o hino número 7, que expressa as palavras desse salmo. Salmos capítulo 29, versículo 2. Então o texto diz assim: tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, adorai o Senhor na beleza da sua santidade. É um texto muito bonito, um texto poético, é como se o poder de Deus fosse a sua força, como se a ira de Deus fosse a sua justiça e a santidade de Deus fosse a sua beleza. É isso que esse texto está sugerindo. E porque Deus é santo, porque Deus é puro, Ele é digno de ser adorado. Existem as palavras aqui desse autor, chamado A.W. Pink, no livro Os Atributos de Deus, capítulo 9, e ele expressa um pouco desse motivo pelo qual devemos adorar a Deus em palavras muito bonitas também. Bem que a alma iluminada deve adorar um Deus tal, um Deus tamanho como esse. As estupendas e infinitas perfeições de um ser como Deus requerem fervoroso culto. Se homens de poder e renome reclamam a admiração do mundo, quanto mais deve o poder do Onipotente encher-nos de assombro e mover-nos a prestar-lhe homenagem. Se existem homens aí do mundo, até religiosos às vezes, que as pessoas veneram, beijam as mãos, beijam os pés, se prostram diante deles, chamam de reverendo, quanto mais esse nosso Deus Todo-Poderoso. Se nós muitas vezes nos vestimos bem para nos apresentar diante de uma celebridade ímpia e pecadora desse mundo, quanto mais diante de um Deus santo, puro e perfeito como aquele que eu e você servimos. Amém? Nós temos que aprender isso. Isso precisa ser resgatado na igreja. Enfim, queridos, avançando para um segundo momento aqui do estudo. Existem duas dimensões pelas quais Deus, pelas quais Deus, ia comentar dizendo que pelas quais Deus é digno de ser adorado, mas existem duas dimensões importantes da verdadeira adoração. É isso que eu queria dizer. Ou seja, nós temos que entender que a adoração, ela acontece de duas maneiras. A primeira delas, existe uma adoração que ela se cumpre na esfera da teoria. Uma adoração filosófica, intelectual, cognitiva, ou seja, eu preciso na minha cabeça saber o que é ou quem é a verdade e a quem eu estou adorando. Só a prática não adianta só a prática. A teoria é muito importante na adoração,
Se você tem um conceito errado de Deus, Deus é uma força, como eu vejo, tem muitos youtubers hoje em dia que influenciam a nossa juventude da igreja. Já vi um vídeo do Felipe Neto e do Whindersson Nunes apresentando o seu conceito de Deus, dizendo que Deus é uma força, que Deus é uma energia que está presente em todas as coisas. Por mais que eles possam fazerem atos de bondade e de justiça, mas se tem um conceito equivocado de Deus, estão adorando um falso Deus e não o Deus verdadeiro. Então existe uma dimensão teórica e filosófica da adoração a Deus. E onde eu aprendo qual é o Deus verdadeiro e o que Ele exige para a minha vida? Onde eu aprendo isso? Em que livro? Na Bíblia. É lógico. Se eu não estudo a Bíblia, eu terei um conceito errado de Deus. Eu vou citar um exemplo aqui prático disso, para vocês compreenderem como adorar a Deus envolve regras, normas e teorias no Antigo Testamento. Como o povo de Deus adorava a Deus no Antigo Testamento? O que eles precisavam fazer? Antes do santuário, como é que eles adoravam a Deus? Eles tinham que levantar um altar. Esse altar era feito de quê? Pedras. Eram quantas pedras? 12. Por que eu estou perguntando tudo isso para vocês? Vocês acham que isso partiu da cabeça deles ou era a ordem de Deus? Era a ordem. Deus disse, olha, são 12 pedras, as pedras têm que ser toscas, não podem ser moldadas pela mão humana, vocês devem usar fogo e para sacrificar deve ser sacrificado que animal? Cordeiro. Regras. Quem desobedecesse essa regra, por mais que tivesse boa intenção, estava adorando a Deus? Não estava adorando a Deus. Lembra do exemplo de Caim e Abel? Caim teve boa intenção. Caim estava adorando ou não estava adorando? Estava ou não estava? Estava. Ele erigiu um altar, não erigiu? O altar era de pedras. Era muito parecido com o culto de Abel. O culto de Abel tinha pedra, o culto de Abel tinha altar, mas o culto de Abel tinha o cordeiro e o culto de Caim tinha frutos. Portanto, não era o que Deus havia dito. Teoricamente, o culto de Abel era um culto falso. Filosoficamente, ele estava enganado no que diz respeito ao Deus que ele estava adorando. Depois, quando Deus manda construir o santuário, novas regras são determinadas agora. O incenso, eles usavam incenso no santuário. Não podia ser qualquer incenso. Era um incenso específico. Aí um dia Nadab e Abiú foi adorar a Deus no santuário. Pegaram o incenso que Deus havia ordenado, certinho como Deus havia dito. Só que tinha uma outra regra para a adoração. O fogo deveria ser o fogo lá do altar de holocausto. Eles não podiam acender um fogo qualquer. Aí Nadab e Abiú, bêbados, acendem um fogo qualquer, vão com um fogo estranho queimar o incenso perante o Senhor. Sabe o que aconteceu com eles no momento que eles estavam queimando o incenso? Foram fulminados pela presença de Deus. Porque, teoricamente, eles estavam adorando a Deus de maneira equivocada. Então nós temos primeiro uma dimensão teórica da adoração. Conheça a Deus. Se você está nos visitando aqui na igreja nessa noite, pelo amor de Deus, para o bem da sua salvação, para o bem da sua vida, para o bem da sua vida eterna, estude a Bíblia. Conheça a Deus. Nós estamos vivendo em uma época de explosão de apostasia do cristianismo. Se igrejas apóstatas estão levantadas todos os dias, interpretando a Bíblia de maneira errada, oferecendo um culto equivocado. Pessoas estão adorando a Deus, entre aspas, dentro das igrejas de forma totalmente assustadora, como eu já comentei aqui ontem, pela manhã e à tarde, jogando cadeira para o alto, caindo no chão, falando idiomas que ninguém compreende. Isso não é adorar o Senhor segundo a Bíblia. Por quê? Porque não estão estudando a palavra de Deus. Estude a Bíblia, conheça a Deus. Sabe qual seria um dos maiores enganos dos últimos dias que Jesus falou? Muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Portanto, tenha cuidado, conheça a Deus. Primeira dimensão da adoração, portanto, dimensão teórica. A segunda delas, a prática. Se fica só na teoria, não funciona também. Você tem que conhecer a Deus, mas agora você precisa experimentar a Deus. E é por isso que eu acredito que os escritores, principalmente do Novo Testamento, quando falavam de adoração, eles escolheram uma palavra do grego, que é a palavra proskuneo. E proskuneo significa literalmente beijar
ou reverenciar alguém que está na tua frente. Inclusive o texto de Apocalipse 14 que nós lemos, quando diz adorar aquele que fez, João escolheu a palavra proskuneo. O que João estava querendo dizer? Que a adoração tem uma dimensão prática. Reverencie, adore, se prostre, pratique. Adoração envolve comportamento. Aqui estão os textos, se você quiser também depois analisar com mais calma na sua Bíblia, são alguns textos que eu separei do Antigo e do Novo Testamento, que mostram que a adoração envolve comportamento. Tem pessoas que se limitam ao campo da teoria, conhecem tudo de Bíblia, sabem versículos bíblicos de cor, mas a vida é um desastre, é uma desgraça, não tem nada de Jesus Cristo na vida dessas pessoas. Vem na frente da igreja, prega um sermão lindo, maravilhoso, bonito. Irmãos, não pense que o que eu estou fazendo aqui é a coisa mais nobre que um cristão pode fazer. Eu digo para você, pregar no púlpito da igreja é a coisa mais fácil que um cristão pode fazer. Mais fácil. Tem técnicas de pregação. Você pode, se você estuda, se prepara, é muito fácil pregar. Agora, o verdadeiro cristianismo, você quer saber se uma pessoa é cristã de verdade? Não busque ver a oratória dele. Olhe para a vida e para a família dele. É ali que você vai ver se o cristianismo está sendo praticado de verdade. Se Deus está sendo adorado verdadeiramente. É a dimensão prática da adoração. Adoração, portanto, envolve comportamento, atitudes. Tudo isso expressa para as pessoas a minha adoração. Presta atenção aqui agora. Eu não adoro apenas pelo que eu conheço, mas também pelo que eu sou. Não apenas com os lábios ou com a mente, mas principalmente eu adoro a Deus com a minha vida. Entenda isso. A adoração, ela não é apenas uma mudança de credo. E principalmente para você que é adventista do sétimo dia, entenda isso, meu irmão adventista. Entenda isso que eu vou dizer para você. Adventista do sétimo dia não significa apenas uma mudança de credo. Ser um adventista do sétimo dia significa uma mudança no estilo de vida. Lembre-se das palavras de Deus. Esse povo honra-me com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. O que ele estava querendo dizer? Aquele povo, os fariseus, tinham uma adoração teórica, que é importante, mas ela não para por aí. Ela precisa se estender para a dimensão prática. No livro Deus Face a Face com o Evangelho, com a Sua Majestade, na página 184, o texto diz aqui o seguinte: a adoração aceitável é o resultado da salvação. Então a pessoa que foi salva, ou que é salva, ela vai adorar. Não tem como não adorar. No entanto, a adoração, presta atenção agora, atinge a sua plenitude quando o crente oferece o quê? A si mesmo a Deus, adorando com respeito e temor piedoso. Tem como adorar a Deus se eu não temo a Deus? Não tem como. Lembra que eu falei que temer, adorar e glorificar são três imperativos que eles, um vai levar ao outro, é um círculo que sempre vai permanecer infinito ali, uma coisa levando a outra. Se eu temo, eu glorifico. Se eu glorifico, eu temo. Se eu adoro, eu glorifico e temo, e assim sucessivamente. Agora, de onde o autor tirou esse conceito de que adoração significa entregar a mim mesmo para Deus? Da Bíblia. É por isso que eu estou citando aqui, apesar de não ser adventista, mas ele está em harmonia com o que está nas Sagradas Escrituras. E onde está isso? Aqui, ó. Jesus mesmo ensinou. Olha o conceito de adoração que Jesus deu. Vejam o que ele diz para o diabo, em Mateus capítulo 4, versículo 9. Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Portanto, adorar significa prestar um culto a Deus. Porém, na nossa época, o culto não é como na época de Cristo. Na época de Jesus, o culto prestado a Deus era através daquelas regras que eu falei. O incenso, o fogo, o cordeiro, indo para Jerusalém, oferecendo um sacrifício no altar. Hoje não é assim. Não é assim o culto que prestamos a Deus.
Agora então, como eu devo cultuar a Deus para que eu o adore nos dias em que eu estou vivendo? A resposta o apóstolo Paulo vai dar em Romanos capítulo 12. E Paulo fala que cultuar, ou melhor, ele fala de apresentar o corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Então, o culto que eu presto a Deus hoje não é o que acontece na igreja. Tem muitas pessoas que pensam que o culto que eu presto a Deus é o que acontece aqui na igreja. Não, eu já expliquei. Isso faz parte da adoração. Mas o culto a Deus, a verdadeira adoração a Deus, é oferecer o que para Ele? Segundo o que acabamos de ver aqui. É oferecer a própria vida. Isso é o sacrifício, é isso que Paulo está dizendo. Olha lá, apresentar o corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Esse é o culto que eu tenho que prestar a Deus. É com a minha vida, com o meu corpo. A gente vai entender um pouquinho melhor isso agora. E aqui a gente vai definir qual é o conceito da verdadeira adoração segundo a Bíblia Sagrada, tá? Através de uma história. Essa história está em João capítulo 4, e eu preciso que você abra a sua Bíblia. Capítulo 4, versículo 20 ao 24. João capítulo 4, verso 20 ao 24. Vejamos aqui a lição mais profunda e ao mesmo tempo mais simples que Jesus nos deu da verdadeira adoração. É aqui que vamos aprender o conceito mais importante do que é adorar a Deus. Jesus conversando com a mulher samaritana, ela diz o seguinte no verso 20: Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: Mulher, podes crer-me que vem a hora quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai. De que maneira, diz aí o texto? Lembre-se bem dessas palavras. Porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é Espírito. Isso é tão importante que Jesus vai repetir 2 vezes. Importa que os seus adoradores o adorem como, de novo? Em Espírito e em verdade. Quando Jesus repete algo é porque isso é muito importante. Ele quer que a gente aprenda o que ele está falando. Então, em primeiro lugar, para você entender o contexto aqui, os samaritanos, que era o grupo social daquela mulher que estava ali, eram uma raça mestiça, resultado de um casamento entre 10 tribos de Israel, dos filhos de Jacó, que sobraram depois, antes do cativeiro, e os assírios, que eram um povo pagão. Então, os assírios se misturaram com o povo de Deus e eles deram origem a um grupo que ficou conhecido como samaritanos. Os samaritanos, portanto, eram um grupo que tinham parte da adoração a Deus. Eles usavam os 5 primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco, e não mais nenhum livro mais, e parte do culto pagão dos assírios. Eles eram os samaritanos. Quando os judeus voltaram do cativeiro babilônico, 70 anos, passaram em Babilônia e voltaram para Jerusalém, eles começaram a construir o templo, reconstruir o templo que havia sido destruído. Nesse momento, um grupo de samaritanos chega em Jerusalém e se oferece para ajudar os judeus a restaurar o templo de Jerusalém. Os judeus não aceitaram essa ajuda e os samaritanos, então, ficaram brabos, indignados com aquilo, de não serem aceitos pelos judeus para reconstruir o templo. E o que eles fizeram? Eles, então, decidiram levantar um templo deles mesmos, em um outro monte. O templo do povo de Deus estava em Jerusalém,
E o templo do povo samaritano foi construído no Monte Gerizim. No momento em que Jesus se assenta no poço de Jacó e ele começa a dialogar com a mulher samaritana, e ela vê que Jesus era um profeta, um homem de Deus, ela então abre o seu coração e questiona Jesus sobre a verdadeira adoração. E ela chega para ele e diz o seguinte: olha, Jesus, a história é a seguinte: os nossos pais, ou seja, os samaritanos, os pais das 10 tribos de Israel, eles dizem que nós devemos adorar a Deus no Monte Gerizim e não em Jerusalém. Eles dizem que em Jerusalém, lá o culto é falso e que a adoração verdadeira acontece aqui no Monte Gerizim. Aí Jesus vai dizer para ela o seguinte: olha, mulher, presta atenção agora. A hora vem, e já chegou, em que vocês não vão adorar a Deus nem nesse monte e nem em Jerusalém. Só que antes disso, Jesus deu uma explicação para ela importantíssima. Ele diz assim, ó: vocês adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem de onde, disse Jesus? Dos judeus. Sabe o que Jesus estava defendendo ali para a mulher naquele momento? A adoração teórica. Vocês adoram o que não conhecem. Estão adorando a um Deus falso, não é o Deus verdadeiro. Vocês pensam que estão adorando o Deus de Moisés, mas estão adorando um Deus falso, um Deus que vocês criaram com a própria barriga de vocês, com a mente de vocês. Não é o Deus da Bíblia. Então vocês adoram o que não conhecem. A salvação verdadeira, ou a adoração teórica verdadeira, está lá em Jerusalém. Só que tem um detalhe. Vai chegar uma hora, e ela já chegou, disse Jesus, em que nem em Jerusalém e nem no Monte Gerizim você vai adorar a Deus de verdade. Para adorar a Deus de verdade, mulher, você precisa entender uma coisa. Deus está procurando. Meus irmãos, você consegue entender a profundidade disso do que Jesus estava falando? De que Deus estava procurando verdadeiros adoradores. Tem um texto no livro de Ezequiel, se eu não me engano é o capítulo 30 ou 33, onde Deus diz assim: eu procurei no meio do meu povo um homem que se colocasse na brecha para tapar um muro, para que eu não viesse e destruísse a terra e defendesse o meu povo, mas a nenhum deles eu achei. Eu acredito que talvez essas palavras de Deus hoje possivelmente se cumprissem. Deus está procurando no meio de, se eu não me engano, nós somos aqui no Brasil, cerca de 20% da população brasileira aqui hoje é protestante. E mais de 80% com segurança são cristãos, católicos e protestantes. E no meio dessa quantidade enorme de cristãos, Deus está procurando verdadeiros adoradores. Sabe o que esse texto me leva a concluir? Que a maioria são falsos adoradores. E por que são falsos adoradores? Porque não estão adorando a Deus de que maneira Jesus ensinou que a gente deveria adorá-lo? De que forma? Em espírito e em verdade. A minha pergunta é a seguinte: o que significa adorar a Deus em espírito e em verdade? Esse é o ponto. Adorar a Deus em verdade é fácil, né? Lembra das 2 dimensões que eu mencionei? Quais são as 2 dimensões da adoração? A primeira é teórica, a segunda é prática. Adorar a Deus em verdade é entender a teoria de Deus. Quem é Deus? O que a Bíblia diz sobre Ele? Como Ele é? O que Ele se agrada? O que Ele não quer que eu faça? Teoria, filosofia, é o intelecto. Eu preciso entender Deus, quem é Deus, na minha imanência, no meu mundo aqui, porque Deus é transcendente. Deus habita na luz inacessível, invisível, no mundo imaterial. Nós vivemos no mundo material, e aqui na nossa imanência, no nosso mundo material, nós temos que adorar a Deus corretamente, mas no nosso mundo. Mas Ele disse que é em espírito e em verdade. A questão é a seguinte: como adorar a Deus em espírito? Porque lembra o que Jesus citou? Deus é o que Jesus disse? Deus é o quê? Deus é espírito, Ele não falou? Deus é espírito. E porque Ele é espírito, importa que o adoremos em espírito e em verdade. O que Jesus quis dizer com a expressão Deus é espírito? Deus é um ser espiritual. Deus é santo. Deus é eterno, imortal, inatingível. Tudo aquilo que eu já mencionei várias vezes aqui para vocês. Então Deus precisa ser adorado dessa maneira, gigante, imensa, sublime, majestosa.
A questão é a seguinte: eu sou um pecador, depravado, um ímpio, e esses somos nós. Nós temos que entender isso que está aqui, irmãos. Romanos capítulo 3, eu citei já durante esses dias, diz que nós estamos destituídos da glória de Deus. Quem se lembra de ontem? O que significa a glória de Deus que nós vimos aqui ontem, lembra? O que é a glória de Deus? É o seu caráter, mas o caráter dele poderia ser definido com apenas um único termo, uma única expressão. Qual foi? Alguém falou aqui. O amor abnegado. Então, se nós estamos destituídos do amor abnegado, significa que somos o quê? Qual é o contrário do amor abnegado? Lembra do grande conflito? Egoísmo. Nós somos egoístas. Como que seres egoístas vão adorar a Deus de forma abnegada, renunciando à sua vontade da maneira como Ele é digno? Como que seres cujo coração, segundo o que diz Jesus, é cheio de prostituição, furto, homicídios, adultérios, avareza, malícia, dolo, lascívia e inveja, como adoraremos a Deus da maneira como Ele é digno de ser adorado? Como que seres, como diz a Bíblia, Efésios 2, versículo 3, que por natureza são filhos do quê? Da ira. Nós nascemos como filhos da ira. Quando você dá o teu primeiro choro, você já nasce condenado ao lago de fogo. É isso que a Bíblia está dizendo. Esse sou eu e você. Como adorar a Deus em espírito, então? Olha só, irmãos. Olha só o que diz Ellen White no livro O Desejar de Todas as Nações, capítulo 17. A hora vem, disse, e agora é, em que os verdadeiros adoradores, ela está citando o texto que acabamos de ler, adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito e importa que os que o adoram, adorem em espírito e em verdade. Ela vai explicar agora o que é isso. Ela vai dizer assim: aí se declara a mesma verdade que Jesus expusera a Nicodemos, quando disse, agora ela vai explicar, aquele que não nascer de novo, de cima, diz outra versão, não pode ver o reino de Deus. Aí um pouquinho mais adiante, ela vai explicar ainda mais claramente, olha que fantástico que diz o texto. Para o servirmos devidamente, da maneira correta, é necessário nascermos do Divino Espírito. Esse é o verdadeiro culto. É o fruto da operação do Espírito Santo. A tais adoradores ele busca, espera recebê-los e torná-los seus filhos e suas filhas. Amém? Amém. Sabe o que significa adorar a Deus no Espírito? Em curtas palavras, nascer de novo. Se você não nasceu de novo, impossível você adorar a Deus em Espírito. Sabe como que a Bíblia chama essa doutrina? É a doutrina da regeneração. É a doutrina bíblica, felizmente pouquíssimo pregada hoje em dia. A doutrina da regeneração. A doutrina da regeneração, antes de explicar o que é, eu quero ler com vocês. Vamos ler aqui então. A gente já vai para a conclusão do nosso tema. Tito 3, do 3 ao 5. A doutrina da regeneração é a doutrina mais bela, mais sublime e eu diria até mais miraculosa da Bíblia. E você já vai entender por quê. Por que essa doutrina é um milagre, irmãos? Tito, capítulo 3, verso 3 até o 5. Diz assim o texto. Eu vou ler na versão internacional, nova versão internacional, para facilitar o nosso entendimento. Houve tempo em que também nós éramos insensatos e desobedientes. Vivíamos enganados e escravizados por toda espécie de paixões e de prazeres. Vivíamos na maldade e na inveja, sendo detestáveis e odiando-nos uns aos outros. Mas quando se manifestaram a bondade e o amor pelos homens da parte de Deus, nosso Salvador, não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, Ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Louvado seja o Senhor. Esse texto é muito lindo.
Certa vez, eu esqueci, na verdade um amigo meu, eu era um jovem ainda na época, ainda é hoje em dia, ele tinha na época acho que uns 16 anos de idade. Ele havia comprado uma quantidade de carne para dar para os seus cachorros, e ele esqueceu essa carne no carro do meu cunhado. E fez muito calor de um dia para o outro, quando meu cunhado foi abrir o carro no dia seguinte. O carro estava podre. Ele pegou o pacote de carne ali, estava cheio de verme, de bicho, já podre o negócio, fedido. Ele teve que deixar o carro aberto vários dias para que aquele cheiro que estava impregnado saísse. Por que eu estou citando isso para você? Essa carne podre, me perdoe a expressão, fétida, em ruínas, em estado terminal, cheio de bicho, de verme, sou eu e você. O pecado é um câncer que está matando a vida dos seres humanos. O pecado é um câncer que está nos consumindo internamente e externamente. Isso é o pecado. Esse sou eu e você. Por onde nós passamos, nós exalamos o cheiro do pecado, porque nós gostamos do pecado. Tudo isso que acabamos de ver aqui está dentro do nosso coração. Esse sou eu e você. Não pense que você não mata, você mata. A Bíblia diz que se você odeia alguma pessoa, você está matando. Então, esse sou eu e você. Só que a Bíblia diz que pessoas que exalam o cheiro do pecado, elas podem exalar o bom perfume de Jesus Cristo. E como que isso acontece? Através da doutrina da regeneração. Deus pega essa carne podre, essa carne cheia de verme, pecadora, que sou eu e você, e Ele vai transformar a tua carne agora, e você vai voltar a ser, pouco a pouco, a imagem e semelhança de Deus. Amém? Isso só é possível através do novo nascimento. E é assim que Deus é adorado, irmãos. Quando a Bíblia diz que eu tenho que adorar Deus em espírito e em verdade, é dessa maneira. Eu nasço de novo. Eu tenho vícios. Eu gosto de bebida. Eu gosto de assistir coisas que não agradam a Deus. Eu gosto de ler coisas que não agradam a Deus. Eu não consigo me libertar dessas coisas. Eu tenho dificuldades, eu tenho um caráter muito orgulhoso. Irmão, escreva o que eu estou te dizendo. Ontem nós já falamos sobre a glória de Deus. Se você decidir gastar tempo na presença de Deus, essa glória vai invadir a tua vida, o Espírito Santo vai penetrar dentro das tuas veias, vai começar a mexer no teu DNA e você vai ser transformado para a honra e glória de Deus. Regeneração. Vai dizer que isso não é um milagre? É a coisa mais milagrosa que existe. É mais fácil fazer um paralítico andar do que fazer isso que eu estou dizendo para vocês. Mais fácil. É mais fácil Deus chegar e dizer assim, haja luz, puf, e houve luz. Por quê? Porque Deus do nada criou o mundo. Só que agora nós, seres humanos, caímos, corruptos, Ele tem que pegar essa massa podre e torná-la boa. Então é muito mais difícil. Mas Jesus diz assim, os impossíveis para o homem é possível para Deus. Ele só precisa que você deixe, que você autorize que isso aconteça. Olha só, Pedro também fala dessa doutrina. O apóstolo Pedro fala sobre ela também. Pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, ao qual vive e é permanente. Permanente. A palavra. É estudando a Bíblia, é orando, é se envolvendo com o trabalho missionário da igreja, é se sacrificando, se doando. Deus vai regenerar você, vai transformar você. Irmãos, eu concluo trazendo aqui para vocês uma história à sua memória, eu creio que a maioria conhece. E então, nós vamos concluir citando apenas uma passagem aqui, que também creio que é do conhecimento de vocês. Vocês se lembram da parábola das 10 virgens? Lembram bem dessa parábola? Um grupo de virgens que saíram para se encontrar com o noivo. Estavam esperando o noivo para o casamento. O noivo é Jesus. As virgens é um símbolo da igreja. Aí a história nos conta que essas virgens saíram com lâmpadas, não saíram? Quantas tinham lâmpadas nas mãos? Quantas virgens? 10, não é verdade? 10 tinham lâmpadas. Quantas delas estavam indo atrás do noivo? Quantas? Todas elas. Todas. Quantas delas tinham azeite na vasilha?
Agora eu dividi a igreja, né? Dividir a igreja é sempre um problema. Tem certeza que só 5... Olha, eu vou mudar a minha pergunta, e aí vocês vão tirar a conclusão correta. Quantas delas tinham azeite reserva? 5. Mas quantas tinham azeite? Todas. Porque senão a lâmpada não ia sair acesa. Então todas elas saíram com as lâmpadas acesas. Isso significa que todas tinham azeite. Só que apenas 5 tinham azeite reserva. Sabe o que essa história me mostra? Na sequência você sabe o que acontece, né? Só aquelas que tinham azeite reserva entraram com Jesus quando ele fechou a porta. O azeite é símbolo do que na Bíblia? Do Espírito Santo. A lâmpada na Bíblia é símbolo do quê? Lâmpada para os meus pés e a tua? Lembra, tem até uma música do Daniel Lidick, né? Lâmpada para, né? É a tua palavra. A lâmpada, na experiência das 10 virgens, era a adoração. Lembra das 2 dimensões? A lâmpada era a adoração o quê? Teórica. A lâmpada era a adoração teórica. E o azeite, que era o Espírito, era a adoração o quê? Prática, era a regeneração, era o novo nascimento. No final das contas, só entraram com Jesus para as bodas aquelas virgens que, além da teoria da verdade, tinham também na sua vida a experiência prática da verdade, através do novo nascimento, da regeneração. Você se lembra de 2 Coríntios capítulo 5, verso 17, um texto muito bonito, que diz assim: aquele que está em Cristo, nova criatura é. Todas as coisas se passaram, as coisas antigas se passaram, e eis que tudo se fez novo, tudo novo, irmãos. Você passa a ter prazer em coisas novas, você passa a ter alegria na oração, você troca uma boa conversa fora com os mundanos, para passar uma boa conversa dentro, em oração com o nosso Deus. Você passa a ter alegria nisso, Deus te muda radicalmente. Você deixa de assistir filmes de Hollywood e passa a ter prazer agora lendo a Bíblia Sagrada. Você perde todo o prazer de jogar videogame e passa a se alegrar estudando as profecias da Palavra de Deus. Novo nascimento. Isso não acontece do dia para a noite. Isso é uma experiência progressiva. Deus vai te transformando até que Cristo venha. É de glória em glória, como lemos ontem. Quantos aqui desejam passar por essa experiência de novo nascimento? Levante a sua mão. Deus seja louvado. Deus seja louvado. Sabe o que o teu anjo acabou de fazer agora? Nunca se esqueçam disso. Quando um pregador na igreja, ele pede para a igreja reagir a um apelo, é por uma razão apenas, não é capricho do pregador. É porque nesse grande conflito, os anjos não sabem o que está no teu coração. Nem Satanás sabe o que está no teu coração. Quando você toma uma decisão, você precisa tornar essa decisão externa. Você precisa mostrar para o universo celestial o que você escolheu. E no momento que você toma a sua decisão, o teu anjo, ele sai aí do teu lado, ele vai até o céu e registra lá no livro da vida, dizendo assim: olha, essa pessoa que hoje levantou a mão lá na igreja do Jardim Bandeirantes e tomou a decisão dizendo que ele quer ser um nascido no reino dos céus. E aí acontece o seguinte, está escrito lá agora no teu livro da vida, está escrito lá. Deus vai fazer o impossível para que isso aconteça na tua vida, mas você precisa fazer o possível. Esse texto diz que uma das coisas possíveis que você pode fazer é estudar a palavra. Você não vai nascer de novo se você não estuda a Bíblia. Não vai, irmãos. Você não vai nascer de novo se você não tem vida de oração. Deus não é um Mr. M. Deus não é um Mr. M. Ele vai te transformando através dos recursos que Ele deixou para te transformar. E eu concluo essa nossa programação nesse final de semana, esperando de todo o meu coração que esse versículo, a partir de hoje, ele ganhe um novo significado para a sua vida. Que você, quando lê esse versículo, se lembre dessa programação curta que tivemos desse final de semana,
mas entendemos essa mensagem em toda a sua profundidade. Temei a Deus, vamos repetir juntos? Temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez os céus e a terra e o mar e as fontes das águas. Que em nome de Jesus o Senhor nos ajude a temê-lo, a glorificá-lo e a adorá-lo como Ele é digno até que o nosso Senhor Jesus Cristo venha. Amém? Que Deus te abençoe nessa jornada rumo ao céu.